Olá, muito boa noite para você de casa. A partir de hoje, o nosso querido Luiz Carlos Prates, né, o nosso comentarista, jornalista aqui do Grupo ND, está de férias, né? Mas nós vamos dar sequência aqui ao Conexão ND de hoje com um convidado que é muito especial para a gente poder conversar um pouco sobre felicidade. Exatamente, como é, né, ter uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada também, em meio a tantos problemas, né, que a gente viu, como a gente acompanhou aí também durante todo esse ano de 2020. Ele é médico, oncologista, um dos maiores especialistas do Brasil, com mais de 45 anos de experiência. Também é escritor, já já a gente vai falar do mais novo lançamento dele. E é um entusiasta, né, da vida. A gente vai falar um pouquinho de vida aqui com o doutor Luiz Alberto Silveira, que já está aqui com a gente no nosso estúdio. Tudo bem, doutor Luiz? Como é que vai? Muito boa noite. Bem, Alexandre, boa noite. É um momento fantástico este, de poder falar sobre felicidade em meio a tantas inquietudes. É verdade, né? Então, mostrar que é possível ser feliz, é possível superar, é possível enfrentar e sair vencedor, apesar de todas as mazelas. Então, é um momento, para mim, fantástico. Para a gente refletir um pouquinho sobre isso juntos, né? Bom, mas aliás, como eu falei agora há pouco, né, o senhor tem aí mais de 45, são 47 anos? 47 anos, como 48 em 2021. Puxa, e claro, eu acho que com a sua convivência durante todo esse tempo, né, quase meio século convivendo com pessoas, com os mais variados tipos de cânceres, né? Isso lhe trouxe um aprendizado, quer dizer, como é que o senhor encara, como é que as pessoas também encaravam a vida e essa busca pela felicidade durante todo esse tempo? Alexandre, eu iniciei minhas atividades como oncologista, como especialista, nos anos 70, quando regressei da Holanda. Os anos 70, basicamente, foram o marco inicial da oncologia clínica. Até então, o que existia era a cirurgia e a radioterapia. A oncologia clínica começou a despontar a partir da Primeira Guerra Mundial e dali surgiram observações que geraram o tratamento sistêmico, não só o tratamento local, que era o tratamento da radioterapia e da cirurgia. O que aconteceu na Primeira Guerra? Uma das armas de guerra era química. Certo. Se jogava substâncias químicas para ferir o soldado. O que se percebeu é que estas substâncias, aqueles que sobreviviam, tinham uma queda de glóbulo branco. E aí, o pesquisador, na época, começou a testar esta substância nas leucemias. E crianças que morriam de leucemia e adultos que morriam de leucemia começaram a se beneficiar desta queda dos glóbulos brancos que acontece de forma exuberante nas leucemias. Então, o primeiro avanço da oncologia clínica surgiu a partir da Primeira Guerra. Então, veja que os reveses, as coisas que nos magoam, nos maltratam, como guerra, por exemplo, né, gera vulnerabilidade e sofrimento, também pode gerar alguma coisa útil para a humanidade. Olha só. E isso que nós estamos vivendo hoje, com a pandemia, vai gerar alguma coisa útil para a humanidade. Então, eu comecei nos anos 70, onde praticamente não havia muito o que fazer para as doenças avançadas. Eu fazia diagnóstico, eu buscava reduzir sofrimento, buscava consolar meus pacientes, porque pouco eu tinha que fazer naquela época. Cheguei em Florianópolis nos anos 75, 74, vindo da Holanda, onde eu fiz a minha pós-graduação. E a ultrassonografia, que hoje é um exame corriqueiro, sequer existia, só havia raio-x. Então, para investigar a doença era difícil, para tratar a doença era difícil, sobretudo a doença avançada. Então, eu vivenciei diversos momentos da oncologia que me foram extremamente pedagógicos, educativos, me permitiram perceber que é possível avançar, que é possível melhorar, que é possível superar. Na sequência, novos medicamentos, o aperfeiçoamento da cirurgia, o aperfeiçoamento da radioterapia, e chegamos hoje no momento em que a quimioterapia praticamente vai desaparecer nos próximos anos. É mesmo? Os tratamentos serão mais genéticos, biológicos, baseado nos estudos genéticos que estão cada vez mais aflorando na área científica.
Os primeiros pacientes, lá nos anos 70, eu dizia à família, não ao paciente, que não havia muito o que fazer, que eu ia lutar e dar o meu melhor para que os pacientes não sofressem. Mas que não havia muito o que fazer. Hoje mudou. Hoje mudou. Mas o que as pessoas, por exemplo, mais se queixavam, né? As pessoas com câncer, principalmente aqueles já com um estágio talvez mais avançado da doença, né? Que seria o mais perigoso, enfim, com a metástase, como a gente fala. Essas pessoas, o que elas mais se queixavam? Ou elas também se sentiam mais agradecidas pela vida que levavam? Como é que o senhor vê isso? Uma bela pergunta, Alexandre. O câncer, nem todos os cânceres produzem dor, ou pelo menos dor severa. Né? Por exemplo, o câncer da próstata, mesmo que metastático nos ossos, que é o local primordial para a metástase, só produz dor numa fase muito avançada, numa fase quase terminal. Né? E, portanto, os medicamentos conseguem controlar muito bem as dores, o próprio tratamento controla bem a dor. Entretanto, outros cânceres produzem lesões que determinam dores lancinantes já desde o começo. O que se percebe no tratamento com a maioria dos pacientes, eu diria até a maioria, meus pacientes me ensinaram muito, sabe, Alexandre? O que eu aprendi com a dor, com o sofrimento dos meus doentes, tentando colocar-me no lugar deles, tendo um pouco de empatia, o que eu aprendi com a resignação, com a vontade de superação, isso serviu para a minha vida de uma forma fantástica, me ajudou a ser feliz, me ajudou a encarar, meus pacientes me ajudaram a encarar a vida, a encarar o risco da morte e a encarar a possibilidade de viver bastante. Então, o paciente, ora, sorria porque o diagnóstico não era tão ruim e o tratamento era muito bom, ora, sofria porque o diagnóstico não era muito bom e o tratamento também não era muito bom. Mas, às vezes, eu tinha mais dificuldade até com os familiares do que com o próprio paciente. Muito frequentemente, os familiares, e ainda hoje, os familiares sofrem mais do que o próprio paciente. Há um bom número de pacientes, eu diria até a maioria, que depois do impacto, que é um impacto sempre negativo, é um impacto triste, eu diria, mas depois do impacto em que se apresentam os tratamentos, e hoje estão muito melhorados, a expectativa de vida está melhor, está maior, os pacientes se conseguem controlar mais efeitos colaterais. Então, hoje, explicando bem ao paciente, interagindo bem com o paciente, fazendo com que ele seja bem informado, né, sobre as alternativas terapêuticas, o colocar-se à disposição no momento de maior inquietude, dúvidas, os pacientes entram em campo, na maioria das vezes, para ganhar o jogo. E isto é muito bom. Não entra negativo, achando que não vai dar certo, entra acreditando. A maioria é assim? A maioria é sim. Mas tem aquelas pessoas também que às vezes se entregam e dizem, os pacientes acabou. Que se entregam, os pacientes que não acreditam, os pacientes que não percebem que tudo está mudando, o conhecimento hoje e o conhecimento de amanhã já pode ser totalmente diferente. A ciência está progredindo muito, a facilidade hoje com as técnicas de computação, levando informações rapidamente, permitindo pesquisas muito rápidas, né? Isso faz com que o que hoje é muito ruim, pode ser que daqui a um ano não seja tão ruim. Então, o que passamos aos pacientes é que hoje você pode estar, sim, triste, angustiado, com muito medo, lamentando, mas eu lhe asseguro, ano que vem talvez não seja assim. E pelo que eu vejo da sua doença, nós vamos chegar no ano que vem. Em frente, porque está tudo mudando. Ninguém hoje pode dar a última palavra, vai morrer, vai sobreviver, mas sobreviver ainda é mais fácil dizer do que vai morrer, porque a última palavra sobre o conhecimento só é dada quando não existirem mais perguntas. Sim. O conhecimento, ele deixa de existir se ninguém perguntar mais nada. Não é a resposta que faz o conhecimento evoluir. Né? Se eu disser para você que Novalgina é o único medicamento para febre, acabou. Tomou Novalgina, a febre não melhorou, não tem mais nada. Exato. Mas alguém faz a pergunta, será que não tem mais nada mesmo? Aí descobriu o paracetamol. Então, se a Novalgina não funcionar, o paracetamol pode funcionar. É assim que funciona a ciência, fazendo pergunta e buscando respostas continuadas. E nós fazemos isso desde a época das cavernas. Agora, tem uma questão também que uma vez, conversando com o senhor, me alertou também, a questão da espiritualidade. Porque eu vejo que o senhor é muito espiritualista, se é isso que a gente pode dizer,
mas porque o senhor passou por várias pessoas, vários pacientes que fizeram o senhor também pensar um pouco disso. Me conta um pouquinho de uma situação que o senhor deve ter passado e que o tornou um pouco mais espiritualizado, justamente por causa de alguma história. Sem dúvida. Você tem que ter um humanismo, empatia, você tem que acreditar em algo mais e tem que perceber que, dentro do que falei há pouco, a última resposta não existe. Existe a última pergunta e a possibilidade de nova pergunta. Se alguém me diz, Deus não existe, né? Ou se me pede para provar que Deus existe, eu pergunto, você me prova que Deus não existe? Porque nenhum de nós dois pode dar a última palavra. Deus é uma denominação que nós damos àquilo que nós percebemos ao nosso redor, que é de um equilíbrio, de uma harmonia, de uma possibilidade de paz, de uma possibilidade de felicidade. Só olhar o nosso planeta maravilhoso, colorido, que nos dá um meio ambiente que, para sermos felizes, observar a interação entre os seres vivos todos, né, o colorido das árvores, dos mares, dos rios. Então, nós temos um ninho, nós temos um ambiente de vivência que nos dá toda a possibilidade de sermos felizes. Não somos por conta de nossas limitações, nossos pecados, nossas mazelas, nosso orgulho, nossa vaidade, mas cada vez mais, se nos despojarmos destas coisas, nos elevarmos mais como seres humanos, espiritualizados, mais humanistas, seguramente nós teremos mais chance de felicidade. Eu tenho uma visão puramente espiritualizada, eu sou kardecista. Um kardecista que raciocina. Religião, para mim, tem que ser raciocinada. Não basta você me mostrar dogma e eu tenho que acreditar naquilo. Me mostrar caminhos e aquilo que eu tenho que seguir. Precisa ser raciocinado. Por que eu devo seguir? Que bem faz para mim, que bem faz para a humanidade, para as pessoas que convivem comigo. Que bem faz para os meus colegas de trabalho. Então, se eu percebo que aquele ensinamento sob a égide da religião ou da religiosidade traz benefícios à minha pessoa, ao meu ser espiritual, e com isso eu posso ser útil àqueles que estão ao meu redor, esta religião me serve. Essa religião me serve. Se você me diz que eu devo ter tal religião, senão eu não irei para o céu, esta religião não me serve. Qualquer religião me serve se ela estiver voltada para a felicidade, a elevação espiritual, a lapidação do modo de ser e do modo de agir, né? O amor no olhar, no sentir, no palpar, no se encontrar, a valorização da vida, da família, né? De todo esse contexto, deste bioma, né? Que nos recebe como seres vivos para viver uma experiência e aprender com esta experiência. Mas, doutor, agora perguntando bem objetivamente, o que é a felicidade e a gente consegue alcançar essa felicidade plena ou são apenas momentos de felicidade? Como é que o senhor denomina isso? Nossas limitações frente aos desafios que enfrentamos, num planeta com muita provação, com muita mazela, num planeta ainda muito 7 bilhões de pessoas no planeta, né, que vivem em condições precárias num canto, vulnerabilidades, outros muito felizes, outros muito sofridos. Então, no planeta em que existe o bem e o mal, é muito difícil você dizer que todos, nesta contingência, nesta situação, podem se dizer felizes. Entretanto, quando em meio à mazela, em meio às vicissitudes, em meio aos sofrimentos, a pessoa conseguir perceber que há algo mais dentro dela, que é possível que sobreviva a ela como corpo físico, em que o sofrimento pode gerar aprendizagem, nós teremos um pouco mais de paz e equilíbrio para sermos felizes. Então, a felicidade é um estado de espírito. A felicidade é um estado de alma. Você pode ser feliz em meio a uma multidão, você pode ser infeliz dentro de casa. Você pode ser infeliz em meio à multidão, infeliz em casa e vice-versa, porque depende da sua forma de ver a vida, da sua crença em relação à capacidade de superação, e que aprender sobre o que não se deve fazer é
tão bom e útil quanto aprender sobre o que se deve fazer. Aquilo que não se deve fazer, que a gente observa, que a gente fez de errado, que a gente observa no outro, que o que não se deve fazer é o que produz o mal, é o que não é bom, o que não gera felicidade, o que gera inquietude, o que gera dúvidas, o que gera sofrimento é o que não se deve fazer, seja em qualquer setor. Então, se eu aprender que o que não se deve fazer eu não devo repetir, e aprender o que eu devo fazer para neutralizar o que não se deve fazer, eu posso encontrar felicidade dentro de mim. Porque eu vou me sentir superior a estas coisas mundanas, claro, a estas coisas materiais. Né? Eu vou compreender o sofrimento, e entender as variáveis que geram sofrimento, colocar-se no lugar das pessoas, sem denunciá-las de imediato, sem julgá-las de imediato. Como eu agiria se eu estivesse neste local, como nesta posição, neste cargo. Às vezes nós criticamos gestores, líderes, né? Mas nunca perguntamos o que eu faria se eu estivesse lá. O que será que pensariam de mim se eu fizesse isto? Né? Então, esta percepção e esta análise sensata, lógica, com humanismo, com amor, com fraternidade, permite a felicidade. E a questão do dinheiro, por exemplo, que muita gente diz assim, tudo bem, mas é fácil falar quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa está bem de vida, tem um carro, tem uma casa maravilhosa e tal. Onde é que fica isso? Olha, Alexandre, eu conheço pessoas com muito dinheiro e muito infelizes. É mesmo? E eu te diria que não são poucas. Lutam para manter o que têm, vivem atentos às necessidades de equilibrar o que têm. Há um mercado que os torna, às vezes, insensíveis. Né? Enquanto eu vejo, às vezes, pessoas muito pobres, que vivem com muito pouco e que encontram alegria na vida. É óbvio que, nesse meio materialista que nós vivemos, é necessário. Nós criamos o dinheiro, né? Nós saímos do escambo. Né? Eu lembro quando eu comecei a profissão, a medicina, eu atendia pacientes que não tinham recursos. Eu não cobrava, eles não tinham recursos, eles me traziam peru, galinha, ovos, né? E eu, em troca, atendia, e em troca, às vezes, dava um livro. Então, nós trocávamos isso. E assim a medicina era feita. No começo era isso, as pessoas trocavam coisas materiais para um ajudar o outro a sobreviver. Eu não tenho isto, lhe dou, você não tem, me dá. Então, hoje nós vivemos do dinheiro, que não é mais quase o dinheiro moeda, é o cartão de crédito, exato, já é mais a transferência bancária, né? Mas ter recursos permite acesso a coisas materiais, acesso a coisas em que o dinheiro pode comprar. Mas se eu imaginar, focar felicidade somente em dinheiro, eu tenho que ter certeza que todos aqueles milionários, muito ricos, são muito felizes. Eu preciso dessa certeza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar falando de felicidade e vamos fazer também um bate-bola, um jogo rápido aqui, um ping-pong. E nós vamos apresentar também esse projeto de um livro, um grande livro, que vai resumir o que foi esse ano de 2020, né? Mas é daqui a pouquinho, então, depois do intervalo aqui no nosso Conexão ND. Voltamos já. De volta com o nosso Conexão ND, hoje falando de felicidade, como ter uma vida um pouco mais equilibrada, mais feliz, com o Dr. Luiz Alberto Silveira, que está aqui com a gente, oncologista, com 47 anos aí de muita experiência. A gente estava falando no bloco anterior de toda essa sua experiência com pacientes e tal, o senhor deu a sua definição de felicidade. Agora, nesse ano, especificamente, a gente passou por um ano extremamente turbulento e o senhor resolveu fazer uma grande obra para reunir visões diferentes do mesmo problema. Me conta um pouquinho dessa experiência com esse livro que o senhor vai lançar daqui a pouco. Então, inicialmente, como eu sou idoso, vulnerável à pandemia, ao Covid-19, procurei me isolar um pouco junto com a minha esposa. Afastei-me da clínica, meu filho é oncologista, jovem, ele deu sequência junto com os outros oncologistas da clínica, e eu e minha esposa nos afastamos e ficamos mais como consultores técnicos. Numa das vindas a Florianópolis, muito poucas, eu estava em Rancho Queimado, uma das poucas vindas, primeiro a minha esposa foi contagiada e na sequência eu. Foram momentos bastante difíceis, ela internou, precisou de UTI, na sequência eu
eu cuidei dela durante esse período e, na sequência, eu fiquei doente. Eu teve também. E tive uma complicação cardíaca e superei. Superei, hoje nós estamos muito bem, totalmente recuperados. Lá em Rancho Queimado, eu comecei a fazer um diário sobre a experiência de alguém que está confinado, assistindo a todas as veiculações, televisão, rádio, jornal, redes sociais, né? E comecei a escrever um diário. No terceiro dia do meu diário, eu disse, não, mas só a minha vivência, só a minha experiência é muito pouco. Eu preciso ter a colaboração de pessoas que também estão vivendo isso, que estão sentindo isso. E convidei 60 pessoas que eu reputo importantes no contexto social para escrever algo que possa ser bem entendido, numa linguagem acessível. E pedi a estas pessoas, a esses meus convidados, foram 60 convidados, que, de forma o mais simples possível, de forma intimista até, dissessem a todos o que vivenciaram, o que eles imaginam que as pessoas estão vivenciando também em meio a este sofrimento que a pandemia está nos causando, a ameaça que a pandemia está nos causando. Aliás, o senhor trouxe aqui o boneco, né, do livro, né? Então, dos 60, 56 responderam e foi maravilhoso. Olha só. E nós temos advogados, jornalistas, né? O nosso Alexandre Mendonça é um deles. Estou né? ali no livro também. Nós temos engenheiros, médicos, várias especialidades, psicólogos, ciências sociais, pessoal da arte, São várias 4 ex-governadores, reitores. Então, diversifiquei o máximo e pedi que fizessem essa linguagem acessível. E o livro será este, Alexandre. Olha só. Retratos Pandemia 2020. Aqui, isso, olha só. Retratos Pandemia 2020. Esse aqui é o boneco. É só o boneco. O livro já está, me foi mandado para ler, né? O livro já está na gráfica e na primeira semana de janeiro nós faremos o lançamento. Opa. Talvez não seja presencial, mas num dado momento nós nos encontraremos, nós autores e os nossos amigos, para confraternizar em torno dessa ideia. Esse livro ficou muito diversificado, as experiências dos profissionais, do gestor, do político, do administrador, tornou essa leitura muito boa. Acaba sendo um documento, sem dúvida. A ideia é espelhar para o futuro o que nós vivemos neste 2020. O livro começa em março e a última página do livro é de novembro de 2020. Certo. Então, o ano todo foi cercado. E há um capítulo do livro, há uma parte do livro, que é a parte formal, onde tudo que foi fato, sem comentário, sem nada, aconteceu neste ano. Os autores caracterizaram o que eles sentiram, o que eles vivenciaram. Sim. Mas a parte formal, os fatos em relação a leis, publicações, etc., também compõem o livro, além da biografia dos nossos autores, e há uma parte em que eu chamo de aforismos. Eu retirei de cada artigo citações para as pessoas pensarem e refletirem sobre o que foi esse sofrimento. Doutor, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, e depois o senhor tem uma mensagem também para passar para todos nós, né? Pois não. Agora sim, uma simples palavra, bem rapidinho. Vamos lá? Você é cruel. Vamos lá. Uma qualidade essencial para qualquer ser humano. Empatia. Entender o outro, perceber o outro, estar junto com o outro. Qual é o pior defeito de uma pessoa? É sentir-se só. É sentir que é dono da verdade. É sentir que tudo se resume a esta pessoa. O que o câncer lhe ensinou? O câncer que o senhor vivenciou com os seus pacientes? O câncer me ensinou o quão fortes nós podemos ser, o quão esperançosos nós podemos ser, o quão é possível sobreviver e superar. Qual é o seu grande ídolo? Nikola Tesla. Opa. Sabe? Nikola Tesla, eu não sei se a palavra é ídolo, mas Nikola Tesla e Thomas Alva Edison, não fosse a energia, não fosse a luz, nós estaríamos ainda muito atrasados. Esses homens foram geniais. Ler sobre a vida deles é uma coisa fantástica. É verdade. Então, eles mudaram a humanidade. Muitos outros, obviamente, os prêmios Nobéis que tem, mas, para começar, eu faria Nikola Tesla. Básico, né? Se você não conhece, tem que buscar lá. O Nikola Tesla, realmente é um grande nome. Quem fez a diferença este ano? O povo.
as pessoas. Quem mais atrapalhou? Quem mais atrapalhou? Aqueles que pensaram em si, aqueles que pensaram em levar vantagem, aqueles que, em meio ao choro, à lágrima, né, só pensaram em vender lenços. Um livro essencial para as pessoas. O Novo Iluminismo é muito interessante. O Novo Iluminismo de Pink Spencer, o Novo Iluminismo, ele trata a ciência, a razão e o humanismo. Ele junta as coisas e caracteriza aquilo que hoje termina como sindemia. Sindemia é a doença e o que ela faz repercutir no povo, na sociedade. Um filme? Antes de partir. Antes de partir. Antes de partir. Legal. 2020 foi um ano de aprendizagem, de desconhecimento e de descoberta. Vamos para a sua mensagem agora, então? Vamos. Olhando para a câmera, então, a mensagem do Dr. Luiz Alberto Silveira. Neste Natal, por algum momento, pacifica a tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcional da humanidade, distante de formalidades e comemorações exteriores. Medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de saudar o Natal. Esquece por momentos acepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro. Isso porque não bastam súplicas e desejos. É necessário trabalhar na edificação da paz. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa de luz. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas e amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Envolve-te ricamente nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância o licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo e roga para ti os mimos e morredores do aperfeiçoamento como lembrança preciosa e definitiva. Cristo quer de todos nós, de toda a humanidade, a compreensão, o amadurecimento dos relacionamentos, quer que saibamos ouvir e quer que nossas melhores palavras sejam dirigidas a uma convivência repleta de generosidade, de respeito e de perdão. Feliz Natal, meus amigos. Feliz Natal, meus irmãos. Que a paz e o amor do Nazareno Jesus envolva vossas vidas e em 2021 nossas esperanças se concretizem. Sejam muito felizes. Dr. Luiz Alberto Silveira, oncologista, muito obrigado, hein? Obrigado, por essa Alexandre. Participação aqui nessa véspera da véspera Obrigado. do Natal, dia 23. Foi uma oportunidade ímpar que você me concedeu, Alexandre. Maravilha. Você sempre foi muito gentil. Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado mesmo pela participação, pela mensagem. E a gente volta amanhã, dia 24, véspera de Natal, aqui no Conexão ND. Até lá!